Bom, bem-vindos. Então, nós vamos iniciar nosso assunto sobre produção de ovinos e caprinos dentro da disciplina, tá? E num primeiro momento nós vamos falar aqui sobre a origem e as diferenças entre essas duas espécies de ruminantes, né? Para quem não tem muita afinidade ainda com esses animais, nós temos grandes ruminantes, o bovino, que é a principal espécie que é criada no Brasil, mas nós temos aí um grande representativo, não só no Brasil, mas no mundo, desses pequenos, chamados pequenos ruminantes, né? Então vamos tentar entender um pouquinho esse mundo dos pequenos ruminantes. Então vamos lá. Então, só para vocês terem uma ideia, né, a gente fala muito de bovino como ruminantes, mas entre as principais espécies domésticas que nós temos no mundo, né, se a gente pensar em termos de distribuição, nós temos aí os bovinos, os ovinos, né, desculpa, com maior percentual de participação entre os principais animais domésticos que são, de certa forma, não vou usar a palavra explorado, mas que são, tem alguma finalidade, produz algum produto para o ser humano, né? Então, nós temos aí bovinos e ovinos muito próximos, com os ovinos em maior percentual, 25%, né? Os bovinos com 22%, os horses ou cavalos equídeos, né, vamos dizer assim, com 14% e os caprinos com 12%. Então aí você já tem uma ideia de que nesse mundo dos pequenos ruminantes, quando nós falamos de caprinos e ovinos, né, ao longo de milhares de anos, os ovinos foram muito mais trabalhados, explorados, vamos dizer assim, talvez a palavra que a gente consegue entender melhor, tá? Do que os caprinos. Olha só a participação desses dois, né? E não é à toa que nós temos muito mais raças ovinas, né, do que raças caprinas. Nós temos muito mais tecnologia ou tecnologias desenvolvidas para os ovinos do que para os caprinos, né? Mas não significa dizer que os caprinos são de menor importância comparado a outras espécies. Em hipótese alguma, aí nas últimas décadas, principalmente, o avanço que a caprinocultura vem obtendo é muito grande, é numa taxa maior do que o das outras espécies, justamente porque durante muito tempo se trabalhou muito com bovinos e ovinos, com respeito aos ruminantes, né? E ficou aqui para trás um pouquinho os ovinos, os caprinos, né? Nós temos hoje na espécie ovina diversas raças com finalidades diferentes para a produção de carne, produção de leite, produção de lã, produção de pele, tá? Raças específicas para essas finalidades, enquanto que nos caprinos nós temos principalmente as raças leiteiras muito bem desenvolvidas, as raças de carne vêm surgindo nas últimas décadas e existe sim a exploração dos caprinos para a produção de fibras, mas em menor escala quando comparado aos ovinos para a produção de lã. Então, só para a gente ter um panorama geral desses pequenos ruminantes, né? Mas vamos lá entender a origem desses animais. Vou passar para cá, para não atrapalhar, tá? Então, quem são os ovinos, quem são os caprinos? Eles são iguais, são a mesma espécie, né? São espécies diferentes, mas têm a origem comum. Então, vamos lá, são do reino animal, claro, da classe mamíferos, da ordem ungulata, ou seja, presença de cascos ou casco, tá? Da subordem Arctiodactyla, ou seja, assim, tem diversas espécies de animais que têm cascos aos pares, tá? Ou seja, é dividido esse casco. E é do grupo ruminante. A ruminante, ou seja, tem os compartimentos digestório dividido em 4 compartimentos. O principal, que é o abomaso, que funciona como o estômago dos não ruminantes, né? Com digestão enzimática, mas nós temos outros compartimentos anteriores a esse que tem principalmente
uma digestão microbiana. Há micro-organismos que convivem simbioticamente e por isso consegue digerir alguns alimentos que normalmente os animais, de maneira geral, não digerem. A celulose é o principal composto que é digerido por esses micro-organismos que vivem em condição simbiótica com os ruminantes. Eles se desenvolveram dessa forma. Mas, é claro, ao longo do desenvolvimento, ao longo da evolução, houve uma diferenciação que levou esses animais para a família Bovidae, né, que inclui aí os bovinos também, né? Então, da família Bovinae, passado um tempo, mais mutação genética, seleção natural, e aí nós tivemos o surgimento das subfamílias aí dentro da Caprinae, aliás, várias subfamílias, surgiu a Caprinae e na Caprinae aí sim os gêneros Ovis e Capra, né, dando origem ao ovino doméstico e ao caprino doméstico. Claro que nós temos vários outros animais ovinos, ovis e capra, que não foram domesticados, ainda se encontram num estado selvagem, mas no que diz respeito aos animais domésticos que sofreram o processo de domesticação, nós temos aí o Ovis aries, ovinos, com 54 cromossomos, e o Capra hircus, caprinos, com 60 cromossomos, ok? Então vamos seguir em frente aqui. Tá em alguns livros, algumas teorias levam em consideração que esses animais tiveram a mesma origem comum. Sim, se a gente pegar lá o reino animal, a árvore filogenética, a gente vai encontrar sim uma origem comum desses animais, mas ainda hoje os chineses principalmente dizem que esses animais ainda existem na forma selvagem, né? E eles não diferenciam esse animal que eles encontram na região ali da Mongólia, da Himalaia, na divisa com a China, né? Eles chamam de Xinjiang. Para eles não é nem um caprino e nem um ovino, é um animal intermediário e, segundo algumas teorias, os ovinos e caprinos, os diferentes animais que deram origem aos ancestrais dos ovinos e caprinos, partiram desse chamado Baharal, ou, pelos chineses, Xinjiang. Tá? É um animal intermediário entre o ovino e caprino. Mas são teorias que hoje os estudos genéticos estão muito avançados, né? E cada vez mais a gente está aprimorando o entendimento dessa origem de diversos animais domésticos, incluindo aí os ovinos e caprinos. Bom, aqui para a gente poder entender essa origem, né, eu peguei essa figura mais para poder colocar o homem na condição de mamíferos em relação aos períodos do surgimento desses animais, né? Como eu falei, o ovino e o caprino está aqui nessa aba dos ruminantes, ruminantia, né? E surgiu no período terciário, assim como o próprio homem surgiu nesse período terciário junto com vários outros animais domésticos, tá? Então nós estamos aí mais ou menos nesse período. Por favor, desconsiderem isso aqui, é um trabalho que leva em consideração estudos neurológicos de cães, suínos, ratos, camundongos, em relação a estudos com seres humanos, tá? Mas eu aproveitei a figura justamente para poder mostrar o aparecimento, né, desde a época dos dinossauros aqui, como foi o surgimento de várias espécies, entre eles os ruminantes, né, que inclui aí os ovinos e caprinos, tá? E a partir desse surgimento dos ruminantes, né, nós tivemos aqui uma diferenciação na dentição que levou alguns mamíferos para outra ramificação dessa filogenia. Nós temos aí as baleias, são mamíferos, né? E depois nós tivemos aqui, depois da diferenciação pela dentição, nós tivemos aí a diferenciação pelo estômago, né? Onde surgem os animais com os compartimentos diversos, onde tem fermentação microbiana do alimento, né? Dentro do rumen, e a partir do rumen aí surgem várias outras espécies a partir de diferenciação genética, processo de seleção, mutação genética, e vai surgindo aí também levando em consideração os diversos períodos ao longo da evolução dos animais, tá? Mas nós temos aí o surgimento da família Bovidae, né?
E dessa família aí nós vamos ter da Bovidae a Bovinae, que dá origem aos bovinos, e várias outras subfamílias, mas o que nos interessa aqui é a Capridae, que vai dar origem aos ovinos e caprinos, tá? Aqui é só mais uma figura dando um resumo melhor, assim, mais sintético dessa diferenciação, né? Mas vamos lá, surgem os ratos, depois os cachorros e as focas, né, estão numa mesma árvore, uma mesma origem, por incrível que pareça. E depois nós temos uma outra aqui que vem da dentição, que diferencia as baleias dos ruminantes, que surgem com os compartimentos digestórios, com convivência simbiótica com os micro-organismos, e a partir daí a subfamília Bovinae e Caprinae, né? Aqui já envolvendo somente os ruminantes, né? Fica mais fácil de entender. Eu coloquei as outras figuras só para a gente poder resgatar, para não ter simplesmente a partir daqui, né? Então, se você quer saber o que acontece antes, as outras figuras estão resumindo bastante essa origem. E aqui, de uma forma mais detalhada, somente com os ruminantes, né? Nós temos um momento que, de acordo com a diferenciação, vai para as girafas. Aqui nós temos a parte dos cervos, né? E essa diferenciação aqui, ela vem justamente pela presença de cornos, né? A girafa e os cervos não possuem cornos. Mas peraí, professora, aqui tem corno, olha aqui, né? Mas lembre-se que esses animais eles têm a muda anual desses cornos, enquanto os outros aqui não possuem, são cornos definitivos quando eles existem, né? Então, a partir daí, nós temos uma diferença que vem aqui para a família Bovidae. Da família Bovidae, aí nós vamos para Antilopinae e Bovinae. A Bovinae, sim, dando origem à bovine, que vai dar origem ao búfalo, ao zebu, ao bovino europeu, né? E na Antilopinae, nós vamos ter aí a Caprinae, ou Capridae, tá? Que vai dar origem ao goat. Goat é caprino, sheep é ovino, né? E ainda tem o ibex aí, que é um parente muito próximo do caprino. Alguns até falam que eles são... O ibex participou da formação do caprino doméstico atual, né? Mas ainda há muita especulação, muito baseada em fósseis, e o que vem diferenciando mesmo, que vem esclarecendo essas dúvidas nos dias atuais, são estudos genéticos, tá? Bom, aí fica mais para matar a curiosidade de vocês, depois vocês podem olhar com mais calma no material que vai ficar disponível, tá? É a mesma explicação que nós viemos dando, essa parte azul aqui, tudo Bovidae, né? E da Bovidae a Capridae. Capridae nós temos aí o ovino doméstico, os ovinos ancestrais, né? E o caprino doméstico mais o caprino ancestral como o ibex, tá? Ok. Então, nós falamos aí dessas filogenias, da origem, de onde surgiu os caprinos e ovinos, mas vem o processo de domesticação. Nós estamos falando de ovinos e caprinos domésticos, né? E o surgimento, o processo onde o ser humano começa a domesticar esses animais para obter algum benefício, para ter algum objetivo, como carne, leite, ovos. Ovos não, né? Muita gente fala que ovinos dá ovos, então não vai dar ovos, lógico, tá? Então, carne, leite, fibras, né? Principalmente a pele também, lógico, tá? Então, houve um objetivo de iniciar o processo de domesticação e, a partir daí, o ser humano obter benefícios desses animais, né? Então, o primeiro animal que é datado como sendo domesticado é o cão, e a partir daí nós temos o ovino, em média 11 mil anos antes de Cristo, e o caprino 10.500 anos antes de Cristo. Bom, enfim, a gente não tem muita ideia se foi dessa forma ou não. Alguns falam 14 mil anos, 9 mil anos, 7 mil anos, 15 mil anos. Há muita variação aí na teoria, são estudos baseados em fósseis, né? E aí você tem muita variação, certo? Mas em média
são esses períodos aí, estão entre os primeiros animais a serem domesticados. Tá vendo? Eu tenho uma outra referência aqui que data de 7.000 anos, no caso da domesticação dos caprinos, né? Tá, mas aí essa variação é muito grande em termos de data, né? Vamos lá na teoria das origens que nós estávamos falando anteriormente, naquela organização toda filogenética ao longo dos períodos da evolução, né? Tá aqui a teoria falando que eles são descendentes de um mesmo tronco dos ovinos, né? Semelhante a aquele animal Xingyang da China, que ele é um animal intermediário que provavelmente participou no momento, numa diferenciação que houve no período Pliocênico, na formação dos gêneros Ovis e Aries, né, dando origem o Ovis aos ovinos e Oviaries aos ovinos e Capra aos caprinos, tá? Eles colocam também que como uma origem comum de todos esses animais estão os antílopes asiáticos. Lembra que a família ali diferencia, né, da Bovinae com a Antilopinae, então realmente descende dos antigos antílopes asiáticos, tá? E os principais ancestrais que participaram da formação do atual Capra hircus, que é a cabra doméstica, tá? Nós temos aí a participação, de acordo com várias teorias, da Capra aegagrus, da Capra falconieri, da Capra hemitagrus genlaica e da Capra prisca e Capra nubiana, em diferentes localizações geográficas. Mas a origem, de acordo com alguns dos últimos estudos genéticos que nós temos, a origem mais certeira e mais distante que existe, né, dando origem a vários outros, tá? É do Capra aegagrus, também chamado de bezoar, na região ali do Irã, né, antiga Mesopotâmia, tá? Então nós pegar alguns estudos aí, depois vocês podem consultar esses estudos que são bem recentes, né? E falam, apesar de ter alguns relatos lá no Egito, ali no norte da Ásia, né? Nessa região aqui, mais ou menos, tá? Mas a origem mesmo desse Capra aegagrus é exatamente essa região aqui da antiga Mesopotâmia, a região do atual Irã, né? Onde surge o Capra aegagrus e a partir daí começa a disseminação dos caprinos para diversas outras localidades, mais para a Ásia Oriental, para outras regiões da África e Europa também, né? Aqui no próximo slide mostra bem a orientação para onde esses animais posteriormente se deslocaram, tá? E em acasalamento com outros ancestrais, tá? Acabou dando origem ao Capra hircus, que é o caprino doméstico, tá? Por exemplo, nós tivemos aqui esse aegagrus originário dessa região, vindo para a região do norte da África, onde nós temos o Capra nubiano, né? E o Capra nubiano dando origem a outros animais domésticos que foram domesticados e que nós chamamos de Capra hircus, tá? Só para vocês terem ideia, né, uma região bem central entre o rio Tigres e Eufrates, né, famosos rio Tigre e Eufrates, né, e a partir daí indo para a Rússia, para a Europa, para a Ásia Central, Ásia Oriental e a região aqui da África, né? Então tá bem claro aqui, ó, deixa eu voltar aqui e puxar essa aqui, desculpa, ficou aqui no meio, essa descrição era para ficar aqui embaixo, tá? A distribuição geográfica do Capra aegagrus, ou também chamado de bezoar, né? É mais ou menos essa região aqui entre o Tigres e o Eufrates, onde eles surgiram, né? A partir daí, indo para a Europa, Rússia, Ásia e norte da África, né? Então, principal origem desse aegagrus é a Turquia, até o Paquistão, mas originalmente da Turquia e depois se deslocando em direção ao Paquistão, né? Vamos lá. Aqui
esse Capra egagros, para vocês que têm curiosidade de saber quem é o Capra egagros, está aqui, tá? Até os dias atuais é possível ver esse animal na sua condição original, de campo mesmo, selvagem, vamos dizer assim, tá? Nós não estamos falando do Capra hircus, né? Nós estamos falando de um ancestral do Capra hircus e que existe até os dias atuais nessa região ali. Uma foto lá do Golestan National Park do Irã, que ainda tem esse animal na sua condição selvagem, né? Aí outros animais que participaram depois do deslocamento para outras regiões do Aegagrus em acasalamento acabou dando origem ao animal doméstico, né? Mas está aí o Falconieri, né? Mais na região do Paquistão, tá? Participou da formação das raças asiáticas, das raças atuais que nós temos dos caprinos domésticos que são de origem asiática, né? Existem diferenças das raças europeias, das raças africanas, e essas diferenças têm a ver com a participação desses outros ancestrais, além do Aegagrus, que é aquele originalmente ali da região da antiga Mesopotâmia. Mas tá aí, ó, também o Capra hemitragus genlaica, mais na região do Himalaia, também lá mais para a parte oriental da Ásia, na região do Tibete, na Índia, né? Da Índia ao Tibete, aliás, distribuído desde a Índia até o Tibete. E aqui nós temos, como eu falei, na região mais norte da África, a capra nubiana em acasalamento com o Aegagrus, passando por um processo de domesticação, dando origem às raças africanas e europeias também, porque participa bastante da formação ali, depois que passa do Mediterrâneo para cima, na formação das raças europeias, tá? Bom, vamos falar dos ancestrais dos ovinos. Nós estamos falando até o momento dos ancestrais dos caprinos, né? E os ancestrais dos ovinos? Já sabemos que eles têm uma origem comum dos antigos antílopes asiáticos, né? Mas nós tivemos, a partir dessa diferenciação que foi para ovinae e caprinae, né? No ovinae, vários ancestrais, e a partir desses ancestrais, o processo de domesticação chegando ao Ovis aries, né? Quem participou? Quem foram esses ancestrais? Principalmente o Ovis orientalis muflon asiático. Também em estudos recentes veio a confirmação de que esse foi o principal ancestral na formação do ovino doméstico. Até bem pouco tempo atrás a gente falava muito do Ovis poli, Ovis vignei, Amon, o muflon europeu, que era muito tido como principal ancestral, mas depois dos últimos estudos confirmou que o principal a participação na origem dos ovinos domésticos é o Ovis orientalis muflon asiático. Tá? Antigamente os estudos eram mais baseados como pinturas rupestres, fósseis, alguns registros aí de algumas culturas, mas hoje a genética vem ajudando a elucidar muito essa questão de origem, né? Então tá aí a origem principal que existia até então, né? É que o Ovis aries descende do Ovis musimum, muflon europeu. Então se acreditava a maior parte das teorias mais antigas que a gente fala tipo assim de 5 anos, de no máximo 6 anos atrás, era que esse era o principal ancestral do ovino e a origem era nessa região aqui do Mediterrâneo, principalmente na região da Córcega, da Sardenha e também na ilha de Creta, na Grécia, né? Aí a gente ficava pensando, mas toda vez que eu dava aula que eu falava que a origem é essa, mas como é que esses animais foram exatamente originar nessas ilhas? Eles vieram de algum lugar, né? Não apareceram em 3 ilhazinhas isoladas do continente na região do Mediterrâneo, né? Complicado isso. Algo levou esses animais para lá. Da onde surgiu? Como surgiu? De onde eles vieram para dar origem ao Ovis musimum? Aí os estudos foram bem claros, né? Mostrando que a origem também é nessa região aqui da antiga Mesopotâmia, assim como os caprinos, né? E não do Ovis musimum, e sim do Ovis orientalis, ou também chamado muflon asiático, e não o muflon europeu, né? Aí sim, o muflon asiático deslocado para essa região aqui
dá origem ao muflon europeu e a partir daí processo de domesticação e aí sim nós chegamos ao Ovis aries. No estudo desses dois animais, dessas duas espécies, ovinas e caprinas, os estudos falam bem claro que os ovinos está mais claro a elucidação genética para entender a origem. Só que ainda existe uma grande lacuna, né? Onde a teoria está aí dizendo que existiram dois processos de domesticação dos ovinos. Só que tem uma lacuna que o pessoal não consegue ainda desvendar do que aconteceu nesse período aí, tá? Mas já se sabe que a origem principal é o Ovis orientalis. Já no caso dos caprinos, né? Ainda há muito mais interrogações nessa origem e uma lacuna muito grande aonde eles suspeitam que alguns ancestrais... Isso na internet sobre a pessoa não consegue entender o que aconteceu nesse período aí, tá? Mas você sabe. Como é que faz para Siri calar a boca, gente? Então, vamos voltar aqui, né? Nos casos dos caprinos, tem muita interrogação ainda, e se fala muito da questão de você ter alguns ancestrais dos caprinos que simplesmente já foram extintos, né? Por isso fica muito difícil você resgatar esse estudo genético, porque o que se faz nos estudos atuais é comparar fósseis, resíduos de antigos animais em roupas de múmias, que foi feito com pele de ovinos, de caprinos, ou fibra, né? Aí eles estudam amostras desses tecidos da genética e compara com o que existe atualmente. Como tem alguns, no caso dos caprinos que foram extintos, possivelmente foram extintos, ainda essa lacuna é maior do que nos estudos com ovinos para poder desvendar a origem desses animais. Mas enfim, já se sabe que o principal ancestral é o Ovis orientalis ou muflon asiático, né? Nós temos aí outros ancestrais que participaram da formação do Ovis aries atual, de algumas raças, né? Acabaram influenciando as diferentes raças que apareceram aí, mas nós temos aí, por exemplo, na Ásia Central, a participação do Ovis poli, também chamado Ovis amon ou argali, né? Se nós formos para outras regiões, nós temos na Índia o Ovis vignei, que é mais da região ali da Ásia, na Índia, mais ou menos, tá? E nós temos aí mais para a América do Norte também alguns ancestrais que possivelmente chegaram na América do Norte via ali o estreito de Bering, entrando da Ásia para a América, na região lá do Polo Norte, né? Para a América do Norte. Tanto é que nós temos aí até os nomes bem sugestivos dessa entrada desses animais nessa região: o Ovis canadensis, o Ovis borealis lá no Alasca e o Ovis nivícola, hoje muito encontrado nas montanhas mexicanas, tá? Mas enfim, também a participação desses animais na formação do Ovis aries e, claro, contribuindo aí para as diferentes características que nós encontramos hoje nas diferentes raças ovinas que nós temos atualmente, ok? Então, com relação à parte de origem, né? O último slide é esse aqui, só para vocês terem ideia, na questão dos ovinos, os ovinos de montanha, os ovinos da neve, principalmente ali da América do Norte, né? Participando aí da formação de vários outros, aí nós vamos chegar no Ovis nivícola, Ovis canadensis, Ovis dalis, o Ovis amon, né, lá na região Yuvigny, na região da Ásia, e o Ovis orientalis, esse o principal muflon formador do ovino doméstico, o Ovis aries, com possíveis participações de alguns desses animais ancestrais aqui, nem todos, tá? Porque esses ancestrais têm um número de cromossomos diferente do Ovis aries, tá? Que é 54, alguns têm 56, outros têm 58, tá? E em função de você
cruzar espécies diferentes, muitas das vezes é praticamente impossível que alguns desses aqui, segundo alguns autores nessas pesquisas genéticas, tenham participado da formação do ovis aves. Alguns sim, outros não, tá? Então, os estudos genéticos vêm elucidando bastante isso e todos estão aqui, tá? Nesses endereços que eu deixo aí para vocês consultarem se vocês tiverem mais curiosidade, ok? Então, tá aí. Se vocês pensarem, nós estamos falando de duas espécies diferentes, né? Falando da origem dessas duas espécies e tal. Mas e aí? É possível que esses dois pequenos ruminantes se acasalem? Né? É uma pergunta que sempre os meus alunos fazem em sala de aula, tá? Pode passar pela cabeça de vocês, mas é raro, é muito difícil. A gente costuma dizer que é inviável o acasalamento entre ovino e caprino, mas há alguns estudos aí que acabam controlando algumas condições e consegue chegar a um produto, tá? Mas a dificuldade ela existe porque você tem aí quando você tem a quebra dos cromossomos, né? Um tem 54, o outro tem 60. O que tem 54, na hora que divide os haploides, lá vai para 27. E na hora que você divide do caprino, 60 vai para 30, né? E se você somar isso aqui, você vai ter um descendente com 57 cromossomos. Entendeu? Porque é muito difícil você ter um descendente do acasalamento dessas duas espécies. Houve um ancestral lá atrás, esse ancestral deu origem aos dois animais, ovis e capra, tá? Desses, vários outros ancestrais surgiram com diferentes números de cromossomos, tá? Mas o acasalamento entre essa quebra que houve com o número de cromossomos diferentes é praticamente impossível, tá? Essa butterfly aqui, em 2014, conseguiu ser produzida, tá? Através do acasalamento de um bode com ovelha, que é muito raro, porque normalmente em laboratório o que se faz é o acasalamento do carneiro com a cabra, e através de procedimentos especiais você reduz a incompatibilidade para que a fêmea consiga gerar o produto que logo depois do nascimento normalmente vem a óbito, tá? É difícil, inclusive, gerar esses produtos, né? E aí vem também trabalhos de manipulações de embriões para conseguir isso, né? Aí aqui já o inverso, que é mais difícil ainda, há esse registro já comprovado, também tem um lá em Botsuana, né, em 2000, esse aqui foi comprovado cientificamente, mas também com procedimentos especiais e manipulações de embriões. Ok? Bom, vou encerrando por aqui. No próximo módulo, tá? Nós vamos chamar isso de módulo, não, nós vamos chamar isso de episódio, né? Nós estamos falando a série da cabra e da ovelha e nós vamos ter vários episódios, tá? Nesse primeiro módulo que nós temos, vamos dizer assim, primeira temporada nossa, né? Nós temos o episódio 1, que é origem e domesticação dos caprinos e ovinos, e o segundo episódio dessa temporada, que é a nossa primeira semana de aula, nós temos também a parte de aspectos econômicos da atividade de ovinocultura e caprinocultura, tá? Desculpa, antes nós temos o episódio das diferenças entre essas duas espécies que vem na próxima videoaula, ok? É isso, gente. Muito obrigada e vamos partir para a próxima videoaula. Qualquer dúvida, nós vamos discutir todos esses assuntos lá nas nossas aulas em tempo real, tá bom? Ok? Muito obrigada. Desligando.